E você trabalhou em empresas mais tradicionais, empresas grandes, em startups, então você teve uma diversidade aí de universos que você acabou passando, né? Qual que é a maior diferença que você vê em áreas comerciais, nesses nuances aí de modelos de empresa? Tem umas coisas que não tem nem tanto a ver assim, com o processo comercial em si, que eu acho que é da empresa como um todo. Quando eu trabalhei na Simpla, a gente era construtor. Então a gente estava ali pegando um mercado, construindo uma empresa, criando processo, aprendendo junto, criando carreira. Não tinha plano de carreira, não tem tipo, vende isso. Quando eu entrei, eu lembro que no processo seletivo falaram, se você bater a meta, você vai ter um salário X. Aí quando eu cheguei, qual é a meta? Eles não têm meta. Então, você vê tipo, como que era diferente do que é um mercado tradicional. Na Sambatec, a gente também construiu novas unidades de negócio, então a gente foi muito para a rua, assim, uma camisa quase que um empreendedor dentro da empresa. Então tem um termo que chama intraempreendedor, né, que acho que até aqui de Minas, que o Afonso Cosi da Dom Cabral cita, que são as pessoas que empreendem dentro de empresas. Acho que é o caso dos meus pais, é o caso que a gente conversou um pouco ali do seu pai também, que são pessoas que dentro da própria empresa criam as coisas. E lá nessas empresas, elas te convidam na área comercial a vestir a camisa do dono. Então, acho que uma característica que você põe a camisa do dono, você é ousado, você quer ir para frente. Quando eu cheguei, por exemplo, numa empresa multinacional, você não tem a cabeça do dono, você tem a cabeça do acionista. Uhum. Em algum momento você é mais focado no processo do que no cliente. Ou Uhum. então até Nos números, né? nos números. Ou até o número que é, por exemplo, a Crito a gente prestava muita conta para os Estados Unidos. Então a gente brincava, a Casa Branca quer ver isso. Então às vezes a Casa Branca queria ver um número que era um número de vaidade, Sim. para falar que a gente estava trabalhando, mas não era efetivo naquilo que a gente estava gerando retorno financeiro para o nosso cliente e para a gente. Então, acho que tem um ponto de você pensar com cabeça de dono em empresas menores, independente se é startup ou empresas muito estabelecidas, como era o caso da Crita, ou empresas mais antigas, que você tem uma dificuldade ali que é uma empresa mais engessada. Você tem menos autonomia, Menos liberdade, né? menos liberdade, os processos já são construídos, as pessoas que estão há mais tempo lá, muitas vezes elas estão lá porque foi premiado aquilo, porque ela não foi gerida pensando no cliente, ela foi gerida pensando em obedecer os processos, que é importante. Não estou falando para você criar uma como é que é, autarquia, sei lá como é que seria, não é autarquia, não tem um outro termo para isso, que quando você não Hierarquia? tem não cancelar toda a hierarquia, não estou falando para isso. Uhum. Mas é importante ter processo, mas é importante também você ter uma autonomia no dia, pelo menos eu acho que por o meu perfil, eu me identifico mais com empresas menores ou empresas que estão sempre buscando um crescimento mais agressivo, Uhum. que é um olhar de construção. Então, eu acho que de empresa grande e empresa pequena, eu senti muito essa diferença. E em relação a empresas startups e empresas mais tradicionais, né? Então, o que é uma startup? É uma empresa que tem um potencial de escala baseado numa tecnologia. Então, por que a Simpla era uma startup? Porque quando eu vou para a Fiat, se a Fiat quer dobrar a produção de carros, ela tem que dobrar as horas trabalhadas, dobrar o recurso, dobrar tudo. É muito caro, tem uma tração muito grande, né? Tração, risco, tudo, né? Imagina, você dobrou o corpo trabalhista, o risco de ação trabalhista, nossa senhora, tá maluco. E aí quando você vai para a Simpla, eu lembro quando eu entrei na Simpla, tinha 10 mil, menos de 10 mil, acho que era 5 mil eventos simultâneos. Quando eu saí, a gente chegou a bater 30 mil eventos simultâneos. A empresa cresceu? Cresceu. Mas não precisava de crescer isso tudo para ter multiplicado por 6 vezes o volume de eventos. A tecnologia conseguia escalar. Uhum. E aí, por ter essa facilidade de escala, eu acho que a startup ela sempre olha para isso. Então, quando eu trabalho em empresas de tecnologia, startups, elas sempre falam máquinas de vendas, já utilizam até por causa do livro Receita Previsível, previsibilidade de vendas, escalabilidade. E quando a gente fala de empresa mais tradicional, muitas vezes ela está acostumada com um mercado que às vezes tem insaturado, então ela recebe muita demanda e sempre foi daquele jeito. Recente, abrindo a minha consultoria de vendas, que até é a empresa que eu estou trabalhando, então já vai pincelando aí os spoilers que a gente combinou ali na última fala, eu fui fazer uma pesquisa com pessoas que eu sabia que já tinham contratado consultorias de vendas. E aí uma das coisas que ele falou, esse é meu amigo, ele tem uma empresa gigante lá em Contagem, aí ele falou, Diniz, eu não dou conta de atender todo mundo que me liga. Falo, caramba, que doideira, bicho. Como assim, né? Que a gente vê mais, pelo menos em startup, vê mais o contrário. Você está desenvolvendo mercado, criando mercado. E ele é um processo totalmente diferente, só que é uma cultura comercial diferente. Você chega numa startup, tem um café, é igual aqui é igual o Google, né? Você chega aqui, tem um cafezinho ali, tudo bonito. Mas você chega às vezes igual nessa empresa, é uma fábrica de aço. Então lá fora é aço, rodando.
Então, tem algumas diferenças. Eu acho que uma coisa que me chamou muita atenção, que eu não tinha consciência, que foi a primeira resposta que eu trouxe é essa. Numa startup e numa empresa menor, você pode ter mais cabeça. Eu acho que é mais fácil você ter um olhar de dono. Pode ser que algumas outras empresas grandes, provável que ainda tenham, que elas separam por unidades de negócio e tudo mais. Mas em empresas maiores, às vezes você é mais centrado por processo. Isso é difícil, pelo menos para mim. Você usou um termo que me dá até arrepio, que é o tal da máquina de vendas. E não é pela máquina de vendas em si, porque a gente entende que em startup, né? Tive a oportunidade de gerenciar algumas startups também, a gente vê que é isso mesmo, né? Você tem um modelo escalável, você tem um modelo previsível, você tem um modelo que você consegue dimensionar ali, né, o impacto de cada ação que você está fazendo, porque está sendo planejado para isso. É o que você falou, na tradicional, né? Você muitas vezes não sabe o que fez chegar naquele resultado, e é um emaranhado de coisas que você tem que mexer em muitas para poder pensar que aquilo ali vai gerar resultado. E muitas vezes, como você falou, eu vejo isso muito nas empresas que a gente está prestando consultoria hoje, os donos estão diretamente envolvidos ali com a gestão dos clientes, das carteiras, né, o relacionamento com o cliente, e ele não dá conta ou de atender comercialmente, ou até de entregar, né, de gerir os projetos. E aí, hoje, quando você vai, 90% das empresas vão falar assim, cara, preciso montar minha máquina de vendas, né, achando que ele vai conseguir, de alguma forma, automatizar. E aí vem uma questão que eu queria te perguntar a sua opinião. Tudo que se aplica em um modelo de empresa eu consigo aplicar em outro, ou seja, o sucesso que eu vejo numa equipe de vendas da TOTUS, eu consigo implantar na minha pequena empresa prestadora de serviço, o modelo que a Google adota para poder fazer gestão de pessoas, eu consigo implantar, né, na lojinha de bairro da cidade interior? Não, isso é loucura. Tem gente que acha e tem gente que vende isso, porque as pessoas procuram fórmulas mágicas também, né? Igual para emagrecer. Emagrece em 20 minutos, um tanto de gente compra. Agora, faça um processo, é mais difícil de vender. Exato. Então, tem guru vendendo forma script infalível. Vou fazer até um jabá próprio aqui, eu coloquei no meu LinkedIn esses dias. O guru prometeu lá, se você fizer o curso dele, vai aprender um script infalível de vendas. Eu falei, nossa senhora, se isso existir, nem precisa existir mais ninguém. Coloca ali na inteligência artificial, ela vai aprender e vai fazer. Eu não acho que tem tanto, e até nos mesmos mercados. A gente estava brincando aqui antes. É igual o Google. Eu ligar numa empresa de tecnologia ou de marketing, falar que sou o Google, todo mundo vai me receber benzão. Falar, opa, do Google, vou falar com ele. O Google me ligou, que moral, o Google não liga para ninguém. Agora, cria uma empresa ali na garagem, né, que eles falam, igual antigamente, mas cria uma empresa menor, tá começando e liga. Não tô sem tempo, tô numa reunião. Então já muda muito a maneira, até dentro do mesmo mercado. Às vezes era o Google e um concorrente que é menor, que pode atender até melhor. Então, existem diferentes estratégias e maneiras, até de acordo com o momento da sua empresa, se existe a familiaridade com a sua marca, a educação daquele mercado. Então, vão ter vários pontos que vão impactar, até na mesma área, vendendo a mesma coisa. E quando a gente fala também dos tipos de venda, eu sou muito da venda B2B. Então, já trabalhei alguma coisa de venda B2C. A primeira vez que eu vendi foi doce, assim, vendia doce, funcionou, vendi bem. Mas B2B é entre empresas. Até entre empresas tem muita diferença. Você chega num SEASA, é diferente do que é aqui. E os processos têm que se adaptar ao cliente. Sim. Quando a gente fala máquina de vendas, até trazendo da engenharia de produção e do que a gente estuda ali no segundo ano, que é o toyotismo, o taylorismo, o fordismo, né? Que foram as máquinas que foram criadas. Poxa, a máquina, você coloca algo, vai sempre sair igual. Não existe isso numa máquina de vendas. Uhum. Eu me comunico de uma maneira diferente, você se comunica de uma maneira diferente, as pessoas se comunicam de uma maneira diferente, as empresas, os produtos. Então, você tem que adaptar aquelas pessoas, a audiência de quem é da sua marca. Então, para quem você está vendendo? Como que essa pessoa compra? O que ela gosta de ouvir? Eu não acredito que existe o mesmo processo para todos. Eu acho que podem ter sempre questões em comum. No fim, é alguém que você quer se conectar e quer vender para aquela pessoa. Então, vão ter processos assim mais macro, que vão ser sempre comuns, mas eu não acredito vou pegar essa receita de bolo, né, carregá-la comigo e levar. E aí tem um ponto interessante que é dados, né, ou seja, algo que te ajuda muito a pensar onde você pode atuar e de que forma que você pode ter mais previsibilidade é fazer uma boa leitura de dados, ou seja, implementar ali um CRM, ter um funil, ter as informações sendo lançadas de forma parametrizada, né, para você ter padrão para leitura. E a partir disso você conseguir fazer leituras para tomada de ação, que aí você consegue
ter mais previsibilidade. Pô, aqui se aumentar, eu tenho impacto ali, né? Aqui é onde tem um gargalo que diminui todo o restante da operação. Então você consegue ter essa previsibilidade.